Então vamos entender o conceito, então, das casas legislativas e quais são os principais papéis que essas casas legislativas desempenham no nosso processo político. Bem, o Brasil ele tem três poderes, né, na República Federativa. Isso está na nossa Constituição Federal, tá? Ele tem o poder executivo, que é representado, no caso nacional, pela Presidência da República e, no caso estadual, pelos governadores de estado. Ele tem o poder legislativo, que está lá para legislar sobre as leis e propor novas leis. Esse é o papel das casas legislativas, tá? Que no caso, em nível nacional, seria o Senado e a Câmara dos Deputados. E também o Poder Judiciário, que seria o poder que iria avaliar ali se a lei está sendo cumprida, se alguma ação está sendo feita de forma equivocada, e a partir disso trazer as sanções para aquele cidadão ou aquele agente público que está cometendo algum erro, algum equívoco na sua ação, seja ela qual for. Então, qual então é o principal papel das casas legislativas? Propor leis, fiscalizar o executivo para ver se ele está fazendo tudo de forma correta, as contas, tudo direitinho, e também votar sobre essas leis que são propostas. Então, as leis, para ser um projeto ser aprovado no caso, esse projeto ele é levado às casas legislativas e a partir disso, com a maioria dos votos dos deputados, que cada tipo de lei tem uma quantidade necessária de deputados, há essa votação e a partir disso essa lei é colocada então para que nós cidadãos podemos cumpri-las, tanto cidadãos quanto empresas, como outros agentes aí da nação possam cumpri-la. Normalmente toda a ação e toda proposta de um governo, ela precisa então ser transformada em lei para que ela seja efetivada como algo válido, né? Para que aquilo que o governo deve e pode fazer. Então, a partir disso, aí está a importância das casas legislativas. O governo, para ele governar, ele precisa de propor as suas ações através de projetos de lei. Esses projetos de lei eles precisam ser aprovados, no caso, pelos nossos legisladores, que são os deputados e os senadores. E se você não tem a maioria, dificilmente você vai conseguir aprovar esses projetos, já que na própria legislação, nos regimentos das câmaras, no regimento do Senado e na própria Constituição, é definido a quantidade de votos que você precisa para que você aprove essas leis, né? Então, para aprovar essas leis, você tem que ter, no mínimo, a maioria, dependendo do projeto que você vai lançar, aí para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Então, a partir disso, é importante um governo, um presidente, ele ter uma base aliada sólida para que os projetos que ele propõe que sejam lançados aí para toda a população e para toda a sociedade brasileira possam ser aprovados pelas casas legislativas e assim se tornar lei e a partir disso o governo poder trabalhar em cima dessas ações aí que foram aprovadas pelas câmaras legislativas do Brasil. Para que vocês tenham uma noção ainda maior da importância do Congresso Nacional, os orçamentos do governo federal eles vêm através de projetos de lei, tá? Então, quando o governo ele vai propor o orçamento, quanto será gasto para a educação, para a saúde e para a segurança, ele precisa propor isso para o Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional, que são os representantes do povo, no caso da Câmara dos Deputados, é que vai definir o quanto será destinado finalmente para a educação, para a saúde, segurança, transporte e outras áreas sociais, inclusive para aumento do salário mínimo, a Câmara Legislativa que define também o quanto será o aumento dos aposentados. Então, basicamente, todo o orçamento que vamos transpor aí para uma casa, por exemplo, o mais importante de uma casa é você definir o orçamento, para não faltar recursos, para você investir os recursos nas áreas corretas, para que não tenha problema aí na sua família, né? O mais importante de um país também é o orçamento de um país, de um estado ou de um município. E exatamente esse orçamento do país, que é um dos pontos mais importantes para não faltar recursos nas áreas principais, que são as áreas de sobrevivência ali da população, como saúde, por exemplo, de desenvolvimento social, que é a ciência e tecnologia, de lazer, que é no caso a cultura e os esportes, todos esses recursos eles são definidos pelos nossos deputados federais e senadores. Então,
dá para você ver a partir daí a importância do Congresso Nacional, né? Se você tem um governo de ótica, vamos dizer assim, progressista, que quer investir mais na saúde, na educação, e você tem um Congresso em uma lógica neoliberal, certamente todos os projetos que você enviar, inclusive os orçamentos, solicitando mais recursos para a área de saúde e educação, certamente serão barrados e serão modificados quando eles chegarem lá nas casas legislativas. Por isso é importante você que vai votar esse ano pensar bem no seu deputado e no seu senador e votar em pessoas alinhadas, tanto para presidente quanto para deputado e senador. Porque não adianta nada você votar em um candidato a deputado totalmente conservador, empresário e que gosta que os investimentos sejam repassados para iniciativa privada e votar em um presidente progressista que quer melhorar os serviços públicos. Então fica essa dica aí para você pensar um pouquinho a respeito de quem que você vai votar. Então, finalizando esse tema, então, é tão importante quanto você escolher o seu presidente, está aí a escolha da base para que ele possa conseguir trabalhar e poder aprovar os seus projetos e assim cumprir aquilo que ele prometeu no decorrer da campanha, né? Porque muitos presidentes na história do nosso país não conseguiram cumprir exatamente aquilo que foi prometido, porque no momento ali de votar nas casas legislativas, vários interesses estavam envolvidos, normalmente interesses da oligarquia, e ele não conseguiu aprovar os projetos de interesse de toda a sociedade brasileira. Teve que trabalhar ali para fazer um meio termo para atender tanto a população quanto os congressistas que normalmente têm um viés mais neoliberal e empresarial. Então é importante votar então e dar base, né, de deputados e senadores para que esse presidente ou esse governador possa trabalhar nas assembleias legislativas estaduais e também a partir disso, exercer a sua cidadania e votar nesses cargos que são de grande relevância para o nosso país. Talvez tão importante quanto o presidente está um deputado e um senador, né? A partir disso, então, a gente vai encerrando o nosso vídeo, né? Se inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa página lá no Facebook, @Anderson Silva e Sociedade. E a gente aguarda, se tiver alguma dúvida, é só encaminhar aí nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.